Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, segunda lição do trimestre, segunda lição do ano. E aí, você já se matriculou na escola bíblica dominical? Não? Aproveite esta oportunidade, ano que se inicia, trimestre que se inicia, assunto novo que se inicia. Neste trimestre, nós estamos falando sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Domingo passado, nós temos aprendido sobre a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Já se passou a primeira lição e agora, domingo, dia 14, nós estaremos aprendendo sobre uma salvação grandiosa. Meus queridos e amados amigos e irmãos em Cristo, eu quero, desde já, passar uma informação aos irmãos que estes nossos vídeos, eles referem-se apenas e tão somente a um chamamento de nós, como aluno da Escola Bíblica Dominical, a você que não é participante da Escola Bíblica Dominical. Não é um vídeo que fazemos adentrando profundamente dentro da lição. Não, é apenas uma forma de incentivo, de convite aos amigos, aos irmãos, que por motivos outros, motivos muitos, deixam de participar da maior escola teológica do mundo. Domingo que vem, nós estaremos aprendendo em todas as escolas bíblicas dominical da Assembleia de Deus a lição que tem por título Uma Grandiosa Salvação. A lição ela está contida, toda a sua leitura bíblica em classe, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 18. O texto áureo da lição diz o seguinte: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Este é o texto áureo, o texto de ouro, que nós estaremos recitando domingo, conjuntamente em todas as Assembleias de Deus no Brasil afora. A verdade prática, aquela verdade que nós devemos colocar em prática no dia a dia, no cotidiano, ela nos diz o seguinte: a salvação não é dado ao crente, não é algo que é dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Veja que verdade, não é? Muitas pessoas pensam, até propagam, que uma vez salvo, salvo para sempre. Pensa que por ter sido chamado por Jesus Cristo para uma tão grandiosa salvação, pode viver de todo jeito. E a verdade prática, ela nos diz que nós precisamos ser vigilantes e não negligentes. Meus queridos irmãos, a leitura diária, aquela leitura que a lição nos recomenda a lermos toda semana, na segunda, João, capítulo 19, capítulo 10, versículo 9, que diz: Jesus deu um testemunho de uma tão grande salvação. Terça, Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: a igreja primitiva deu testemunho da salvação. Na quarta-feira, Hebreus, capítulo 2, versículo 7 ao 9, que diz: a salvação do homem tornou-se necessária à humanização do Redentor. Na quinta-feira, Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: a eficácia da salvação é demonstrada na vitória sobre o diabo. Sexta-feira, Hebreus, capítulo 2, versículo 15, que diz: a eficácia da salvação demonstrada no triunfo sobre a morte. E no sábado,
Hebreus capítulo 2, versículo 18, que diz: a eficácia da salvação é demonstrada na vitória sobre as tentações. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, antes de nós adentrarmos nos objetivos que estaremos especificando, eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção dos irmãos aos hinos que são recomendados pelo autor da lição. E a escola dominical é o lugar onde nós estaremos lá para aprender. E é bem verdade que há uma facilidade muito grande hoje de nós escutarmos os hinos da harpa nos meios de comunicação, na internet. E eu quero conclamar a igreja a também se preocupar com isso, a resgatarmos, né, a nossa origem, os nossos pilares, cantando os hinos da harpa cristã. O hino recomendado é o hino 35, o hino também 156 e 542. O 35 é aquele hino que diz assim: quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O hino 156 diz assim, o seu coro: sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue Ele restaurou-me a Deus. O hino menos conhecido do domingo é o hino 542, mas também um hino muito bonito que fala sobre a história de Cristo. O autor, em sua primeira estrofe, diz: conta-me a história de Cristo, grava no meu coração a linda história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como Ele encarnado veio ao mundo morar e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, da igreja, para que domingo nós possamos aprender também a cantar os hinos da harpa cristã, principalmente os hinos recomendados pelo autor da lição, que se encaixa naquilo que estará sendo ensinado no próximo domingo. Meus queridos irmãos, você que ainda não matriculou-se, que não participou da primeira aula, é uma pena. É uma pena porque é um momento único nas nossas vidas. A gente está aprendendo a Bíblia Sagrada em comunhão com a igreja. A Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo. E todo cristão, todo crente deveria se preocupar com afinco a respeito de sua vida, de sua aprendizagem, para que na escola bíblica ele possa adquirir a experiência necessária para a sua conduta cristã. Então eu quero desde já, eu quero te convidar, eu quero te intimar. Tenho certeza que próximo à tua casa há uma escola bíblica dominical. Sinta-se convidado. Eu sou aluno, com muito prazer, da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja sede, na cidade de Abreu e Lima, nossa igreja mãe, né? E nós temos participado como aluno da sala de casal, onde nós estamos lá aprendendo e também, vez por outra, contribuindo para a aprendizagem dos irmãos, trocando-nos, né, experiência, relatando alguns fatos que se encaixem dentro da Bíblia, e tem sido uma bênção para a minha vida, tem sido uma bênção para a vida de todos aqueles que têm participado ali naquela classe de casais. Meus queridos irmãos, o objetivo geral da lição é explicar que a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. Por isso, ele deve ser vigilante e não negligenciar a graça recebida. Se você prestar bem atenção, você vai ver que o objetivo geral ele está encaixado dentro da verdade prática. A verdade prática e o objetivo geral
ela nos chama a atenção com respeito à salvação, que não é algo dado compulsoriamente. Nós devemos ser vigilantes, não devemos ser negligentes e agradecer sempre a Deus por este dom, por esta graça alcançada. Objetivos específicos. Queridos irmãos, o objetivo específico, são 3 objetivos específicos. Nós deveremos, no próximo domingo, aprender a mostrar a grandiosidade da salvação divina. A lição, ela vai discutir a necessidade da salvação. E a lição vai nos mostrar a saber que a salvação pela fé em Cristo Jesus é eficaz. Não precisa de mais nada. A salvação pela fé em Cristo Jesus é comumente eficaz. Meus queridos e amados irmãos, o primeiro tópico da lição está dividida em 3 pontos. E cada ponto, a lição está dividida em 3 pontos e cada ponto dividido em 3 subpontos. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: uma salvação grandiosa. E o subponto diz o seguinte: testemunhada pelo Senhor. O segundo subponto: proclamada pelos que ouviram. E o terceiro subponto: confirmada pelo Espírito Santo. Olha que esta salvação gloriosa, ela foi testemunhada pelo próprio Cristo. Ela foi proclamada por todos aqueles que ouviram e têm ouvido, como eu e você. E ela tem sido confirmada em nossas vidas e na vida daqueles que aceitam a Jesus pelo Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o segundo ponto da lição diz o seguinte: uma salvação necessária. O primeiro subponto do segundo ponto diz: por intermédio da humanização do Redentor. O segundo subponto: por meio do sofrimento do Redentor. E o terceiro subponto: por intermédio da glorificação do Redentor. A salvação, ela é necessária por intermédio da humanização do Redentor, por meio do sofrimento do Redentor e por intermédio da glorificação do Redentor. Foi necessário Jesus descer, Jesus se fazer homem, Jesus sofrer, Jesus morrer, Jesus ser glorificado, para que eu e você pudéssemos ter direito à salvação. É por isso que a lição do domingo, ela diz: uma salvação gloriosa. Venha participar conosco. Você está perdendo a oportunidade ímpar na sua vida de saber o plano e o projeto de Deus para mim e para você. O porquê da necessidade de escrever a carta aos Hebreus. A quem foi direcionada, qual o objetivo, quem escreveu. Tudo isso nós temos aprendido. Tudo isso nós temos compreendido o que Deus quer nos falar através da carta aos Hebreus. Uma carta que é atualíssima, embora tenha sido escrita em um período de necessidade do povo cristão. Mas essas mesmas necessidades, ela está em nossos dias. E nós precisamos, todos os dias de nossa vida, estar reavivando a nossa fé em Cristo Jesus, confirmando a nossa fé em Cristo Jesus. O terceiro ponto da lição diz o seguinte: uma salvação eficaz. O primeiro subponto do terceiro ponto diz: vitória sobre o diabo. O segundo subponto: vitória sobre a morte. O terceiro subponto: vitória sobre a tentação. Queridos e amados irmãos, amigo, companheiro de classe, nobres professores, alunos, irmãos
que ainda não são matriculados. Como é importante nós compreendermos o projeto de salvação de Deus para a nossa vida. Oh, como foi importante a vinda do Senhor para esta terra, para nos resgatar da mão do diabo e nos fazer nova criatura. Ah, como é glorioso essa salvação! Porque houve a necessidade de Jesus vir ao mundo. Este evangelho que outrora foi anunciado pelos profetas, esse evangelho que também foi apresentado ao homem através de anjos, quando o anjo apresentou-se a José, apresentou-se a Maria, apresentou-se a Abraão. Este evangelho que foi iniciado através de Jesus, quando começou a operar sinais e maravilhas, pregando o evangelho, um evangelho que fez a ruptura do jugo da lei e adentrou a graça em nossas vidas. Este evangelho que tem me ensinado a chegar no céu, tem te ensinado a chegar no céu, precisa ser proclamado, precisa ser anunciado. E é por isso que eu quero te convidar a estruturar a tua fé, estruturar o teu conhecimento espiritual para defender a verdade do Evangelho. E a Escola Bíblica Dominical é o melhor lugar para que nós possamos vivificar o nosso espírito em Cristo. E desde já eu quero te convidar a ser aluno da maior escola teológica do mundo. Que Deus nos abençoe.